E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa videoaula a respeito da poesia brasileira pós-guerra, no vídeo anterior eu havia falado sobre o movimento concretista em São Paulo durante a década de 50, que foi ali desenvolvido pelos irmãos Augusto e Haroldo de Campos e o Décio Pinhatari. E hoje a gente vai falar sobre os desdobramentos que a poesia concreta provocou na literatura nacional. O que o concretismo semeou na literatura brasileira pelas décadas de 60, 70 e 80. E nesse vídeo a gente vai ver três dissidências do concretismo: a poesia praxis, o neoconcretismo e a poesia processo. E caso você não tenha assistido ainda o vídeo anterior sobre o concretismo, eu vou colocar no topo da tela um card para que você possa assistir e acompanhar melhor o desenvolvimento do que eu vou apresentar agora para vocês. E aí vocês vão verificar no vídeo que o concretismo era uma poesia bastante cerebral, muito racional. E a ideia central do concretismo era produzir poemas que fossem objetos, signos visuais com uma mensagem embutida ao leitor. Não havia muita interação entre leitor e obra no sentido de criação de significados, de múltiplas interpretações a partir de um determinado texto. Não que não fosse possível fazer interpretações diferentes a partir de um texto concretista. O que eu quero dizer é que o poema se apresentava já como um signo pronto. Não havia uma preocupação muito grande com a subjetividade do leitor. Outra questão é que os concretistas estavam mais focados em quebrar a lógica discursiva da poesia, desconstruir a ideia de verso, de estrofe, espalhar as palavras pelo papel, formando imagens, formando fragmentos de discursos. Então os concretistas se voltaram muito para a palavra em si, a elaboração do texto acima de qualquer outra preocupação, o texto fechado em si, sem muita preocupação com fatores externos à literatura. Apesar de termos poemas como Terra, do Décio Pinhatari, ou Beba Coca-Cola, do próprio Décio Pinhatari, que tinham uma certa conotação política, mas de fato o concretismo de maneira geral não tinha uma preocupação social muito grande, não havia muita relação com a realidade brasileira da época, entendem? E aí é por conta desse rigor formal da poesia concreta, desse academicismo, dessa forma cerebral de concepção do texto, que começam a surgir algumas reações. Uma das primeiras é o lançamento em janeiro de 1962 de um livro chamado Lavra Lavra, do poeta Mário Chamie. Nesse livro, o poeta Mário Chamie lança as sementes de um movimento de dissidência do concretismo, que é a poesia praxis. No próprio texto do pós-fácio do livro Lavra Lavra, o Mário Chamie escreve o seguinte: as palavras são corpos vivos, não vítimas passivas do contexto. O que o Mário Chamie quer dizer com isso? Que elas não podem ser objetificadas, elas não são passivas diante do contexto, que era necessário que o poeta reaproximasse os fatos sociais da literatura que ele estava produzindo. Então, enquanto o concretismo estava procurando enfatizar a palavra acima do discurso e também abandonar completamente o verso, as rimas, o Chamie queria revalorizar o ritmo, a palavra, o verso. Claro que sem abandonar as conquistas que as experimentações concretistas trouxeram. Mas ele dizia que enquanto no concretismo a palavra funcionava como um objeto, ele queria que a palavra fosse tratada como energia, como uma matéria-prima que fosse transformável, que transformasse o leitor também. Que ela causasse um efeito naquele que lê, causasse algum tipo de reflexão, desenvolvesse a imaginação sociológica do leitor. Nesse sentido, a poesia praxis ela vai se apresentar como uma coisa muito mais aberta a múltiplas interpretações do leitor. E aí o conteúdo ele vai importar um pouco mais que a forma. A forma não vai ser o mais relevante dentro do texto, não é transformar o texto no objeto. É dizer alguma coisa através daquele texto, mesmo que se use de recursos que o concretismo já havia apresentado. Então vai ser uma poesia que vai ser tanto visual quanto social. Para que vocês possam entender melhor o cunho social da poesia praxis, eu vou mostrar agora um dos poemas do livro Lavra Lavra, chamado Arado. Primeiro eu quero que vocês percebam como a forma desse texto é interessante. Ela utiliza do recurso visual da poesia concreta. A distribuição dos versos na página se dá de forma atípica em comparação com a poesia
tradicional. Há uma alternância entre versos longos e versos curtos, quase como se fossem blocos que se repetem, versos de uma palavra, um artigo de uma palavra, um artigo de uma palavra alternados entre versos que se organizam em outras estruturas. Por exemplo, o primeiro verso é muito parecido com o sexto verso, o terceiro verso é muito parecido com o oitavo verso, o último verso da primeira estrofe é muito parecido com o último verso da segunda estrofe. E o poema diz o seguinte: arado, não talho, o leve risco leva a terra, e a calha volta à terra e volve o barro para a via de grama e pedra. Nem valo a fina faca fende o tronco, e a foice serra o tronco e fere o nervo para o dia branco e cera. Dá para perceber que ele utiliza muito a sonoridade das palavras. Leve risco leva a terra, calha volta a terra, volve o barro para a via de grama e pedra. Valo, a fina faca fende o nervo. Há também uma exploração do aspecto visual. Os concretistas queriam explorar os aspectos verbo-voco-visuais. Então temos um desenho, um poema que se distribui de maneira atípica ao longo do texto. Então não são deixados de lado os recursos verbo-vocos-visuais que os concretistas reivindicavam que fossem explorados na poesia. Porém, há um claro conteúdo social nesse texto e também há uma maior aproximação com a lógica discursiva como a gente tinha na poesia antes. Então temos: não talho, não corto, não desfiro um golpe. O leve risco leva a terra no ato de arar. E a calha, que são as aberturas para que escorra alguma coisa, volta à terra e volve e cobre e revira o barro para a via, para o caminho, via de grama e pedra. Então ele está descrevendo o ato de arar. E quando ele diz para a via de grama e pedra, o caminho de grama e pedra, nós temos aqui uma conotação na palavra pedra que se relaciona com a dureza da vida desse indivíduo que está arando a terra, ok? Na segunda estrofe nós temos nem valo, e a palavra valo aqui ela pode ter uma dupla significação, sendo tanto valo no sentido de fosso cavado no chão, como também uma corruptela da palavra valer, que para uma pessoa semi-alfabetizada que trabalha no campo costuma ser pronunciada dessa forma, valo ao invés de valho. A foice fere o tronco e o nervo para o dia de branco e cera, para o dia de trabalhar e para o dia de descanso. A foice continua ferindo o nervo do tronco. Então, há muito conteúdo social dentro desse texto aí. A gente tem, pessoal, um poema que fala sobre o ambiente agrário, sobre a dureza da vida do homem que trabalha com a terra, que lavra, quase como uma luta de cortes, foice, talho, e ferindo a terra, e ao mesmo tempo também a questão ecológica, a ferida no nervo do tronco, a foice que serra o tronco e fere o nervo para o dia. São escolhas linguísticas muito bem feitas dentro do texto para relacionar a moldura do texto com o contexto social, com a questão social que ele procura abranger. E aí, como eu já havia dito, há um conteúdo, há um fato social sendo descrito aí de uma forma muito mais lógico-discursiva, Ele está descrevendo uma sequência de acontecimentos ali do trabalhador lavrando a sua terra. Na estrutura do texto a gente tem essa imagem aí, de alternância de versos curtos e versos longos. Se eu deito até esse verso, ele parece um arado, não que isso tenha sido a intenção do Mário Chamy, com pontas. E daria até para fazer uma troca aí. Eu poderia substituir o primeiro verso da primeira estrofe pelo primeiro verso da segunda. Os termos são intercambiáveis. Daria para você fazer um recorte desses versos e alternar no outro. Se eu tentar, o sentido vai ser parecido. Não talho, por exemplo, não talho, o leve risco leva o tronco. A calha volta à terra e volve o nervo. Não valo a fina faca fende a terra. E calha volta e a terra volve para o dia de branco e cera. Daria para você reconstruir o texto, reorganizando os versos, redistribuindo os versos em outros trechos ali do poema, sem prejuízo de sentido para o texto. Ou seja, o texto continuaria falando sobre a questão agrária.
O Mário Chamy, ele achava que os concretistas haviam adotado uma postura um tanto pedante, no sentido de se anunciar como uma vanguarda, de querer fazer um movimento e modificar a poesia, transformar a poesia, destruir a forma tradicional do verso no passado. E quando tentaram fazer isso, se distanciaram dos assuntos sociais. Então ele quer retomar os assuntos sociais, a poesia, quer trazer de volta a vida externa ao texto para dentro do texto. A preocupação não é só com a estrutura interna do texto, é com aquilo que está sendo dito, certo? A vida e a poesia são inseparáveis para o Mário Chamy. E é por isso que o nome desse tipo de poesia se chama poesia praxis. E por que praxis? Bom, para início de conversa, a palavra praxis vem do grego e significa prática, em oposição à teoria. Vamos considerar que o concretismo era um movimento muito intelectualizado, muito ligado ao academicismo. A poesia praxis ela vai surgir como uma oposição a isso. Praxis é um substantivo feminino que significa 1. Prática ou ação concreta. 2. A parte do conhecimento voltada para as relações sociais e as reflexões políticas, econômicas e morais. O que isso tem a ver com a poesia praxis? O termo praxis ele é muito utilizado pelos estudiosos do marxismo e eu acredito que talvez isso tenha influenciado na escolha desse nome. A poesia praxis ela surge como uma dissidência do concretismo porque havia uma discordância em relação à proposta do concretismo de ser extremamente racional e tratar o poema como um objeto. Embora alguns dos poemas que a gente tenha visto no vídeo anterior tenham um certo conteúdo político, considerava-se que a poesia concreta, de maneira geral, era muito desvinculada das questões político-sociais do Brasil. A poesia praxis então é uma proposta de uma poesia mais engajada, muito mais prática. E parece que a questão agrária era muito importante para o Chamy, porque esse poema que eu vou apresentar a vocês agora também trata desse assunto. O poema se chama Plantio e novamente eu peço que vocês observem a distribuição das palavras no papel. Há uma exploração do espaço da página, de modo que cada estrofe tem o mesmo desenho da estrofe seguinte. O texto obviamente foi pensado nesse sentido. O Chamy construiu um poema cujas estrofes repetem o mesmo formato, num crescente, iniciando em uma palavra, aumentando a extensão no verso seguinte e depois tornando a reduzir a uma só palavra. E eu queria que vocês observassem também como a sonoridade é trabalhada dentro do texto. Cava, então descansa. Enxada, fio, corte, corre o braço de cima e marca pés, pés de barro, cova. Joga, então não pensa. Semente, grão de poda, larga a palma, de lado. E sonda, foz, foz de água, cava. Calca e não relembra. Demência, mão de louco, lança a pedra, de perto, e sopra. Céu, céu de treva, cova. Molha e não dispensa. Adubo, pó de esterco, mancha o lodo de longo e forma nó, nó de mofo, joga, troca, então condena, contrato, que de paga perde o ganho, de hora e troça, mais de ano, calca, cova e não se espanta, plantio, fé e safra sofre o homem de morte e morre, res de fome, cava. Há aí um jogo de palavra entre a primeira e última palavra de cada estrofe. Cava, cova, calca, cova, cova, cava, troca, calça. E uma possível interpretação do poema é: na primeira estrofe nós temos a descrição do ato de cavar a terra, de cavar, descansar, de correr o braço em cima da terra e cavar ali uma cova onde se joga sementes e que tem uma dupla significação. No segundo verso, a descrição do plantio. Joga, então não pensa. Semente, grão de poda, tenta encontrar alguma foz de água e continua cavando. E aí no terceiro verso o homem vai calcando a terra, comprimindo a terra e não relembra. No verso anterior ele não pensava, fazia o seu trabalho maquinalmente sem pensar. E agora ele não relembra, demência, a mão de louco lança a pedra, o céu de treva, cova. Então o trabalho do início já começa a se encaminhar para uma exaustão física e psicológica. E aí, nos últimos versos, a gente já começa a ver o embate aí entre
o trabalhador e aquele que o explora. Então, o verbo calca, que antes estava sendo utilizado para se referir à forma como ele lidava com a terra, agora é a compressão que o patrão faz sobre o empregado. Ele trabalha sem contrato, ele não quer perder o ganho de hora, ele sofre uma troça, né, uma zombaria, trabalha mais e mais de ano, e por fim, cova, fé e safra, sofre o homem de morte e morre. Reis significa coisa, réis de fome e cava. Certo? Então, é todo o processo de exploração do indivíduo, né, que trabalha na plantação, no plantio, e que finda nesse destino aí de morrer, coisa, reis de fome. E aí, por fim, a gente tem uma questão de vestibular. Essa é uma questão da Universidade de Potiguar, no Rio Grande do Norte, vestibular de medicina, e a questão é sobre o poema Agiotagem, do Mário Chamy. A agiotagem, pessoal, é a prática de empréstimo de dinheiro a juros exorbitantes sem haver um contrato legal. A prática de agiotagem é crime no Brasil, que é chamado usura pecuniária ou usura real, e que está previsto no artigo 4º da Lei 1521/51. Tomar empréstimo de agiota é uma prática comum entre brasileiros, principalmente quando se está no sufoco, né? Se está em uma situação financeira muito complicada, e aí as pessoas pegam um dinheiro emprestado com a agiota, os juros são exorbitantes, depois a pessoa não está pagando mais a dívida, está pagando só os juros, e ela vai cada vez mais colocando a corda no pescoço, sem conseguir quitar aquela dívida nunca, vivendo eternamente de pagamento de juros cada vez mais altos. Por isso mesmo que a prática é ilegal. Então vamos ver o que diz o poema Agiota. O poema Agiota é um poema que também se distribui de uma maneira interessante no espaço do papel. Outra vez, são repetições de estruturas que o Chamy elabora para fazer o seu discurso. Ele explora o visual, mas sem esquecer do conteúdo político e social do texto. O poema diz: 1, 2, 3. O juro, o prazo. O por, o cento, o mês, o ágio, porcentagem. 10, 100, 1000. O lucro, o dízimo. O ágio, a mora. A monta, empécimo, empréstimo. Muito, nada, tudo. A quebra, a sobra. A monta, o pé. O cento, a cota. Haja nota, agiota. A gente pode perceber aí que há 3 blocos de números na primeira e na segunda estrofe. São números crescentes, né? Começam em unidades e vão para a casa de dezena até a casa de centena e milhares. 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Ou seja, dando a ideia já de uma crescente no endividamento. E aí nós temos 1, 2, 3, o juro, o prazo. O dinheiro é emprestado, há um prazo para o pagamento e há um juro que corre nesse prazo. O por, né, de pôr um prazo, pôr um juro em alguma coisa, o cento, o mês e o ágio. Ágio significa a comissão que o agiota tira em cima do dinheiro que ele emprestou. Aquilo que ele vai receber além do dinheiro que na verdade está sendo emprestado. E aí a palavra porcento, ágio, gera um neologismo, porcentágio, a cota percentual em cima do valor que foi emprestado. Então é interessante perceber como a desconstrução das palavras, a aglutinação de o por, o cento e o ágio vai gerando aí uma palavra. Na estrofe seguinte temos o lucro, o dízimo, a cota, a mora, a demora do pagamento, né, o atraso do pagamento, a monta em péssimo, a quantidade em péssimo, empréstimo. Então temos na segunda estrofe uma situação em que o juro já foi acumulado, a pessoa já está com uma quantidade exorbitante de dívida para pagar, e aí ela acaba contraindo um novo empréstimo. Muito, nada, né? O muito que termina sendo nada, tudo. A quebra, né, de quebrar financeiramente, a sobra, a monta, o pé, o cento, a cota. A nota, a agiota, e aí a gente está se referindo obviamente a notas promissórias, né, que as pessoas que estão em dívida assumem aquele compromisso de pagar. Então a coisa vai virando ali uma bola de neve. É um poema que fala sobre esse problema na economia popular. E a questão que a gente tem aqui da UNP, do vestibular para medicina, é um tanto difícil de responder, porque as alternativas que são oferecidas, elas são muito próximas de uma resposta correta. Então eu quero que vocês
pausem o vídeo, tentem responder e voltem aqui para a gente conferir a resposta, ok? Bem, conforme eu havia dito, é uma questão difícil porque há muitas afirmações corretas dentro das alternativas que foram apresentadas aí. Mas é importante lembrar que não se pode separar a proposta do enunciado da resposta que a banca espera obter, certo? Um ponto interessante desse enunciado é: o poema agiotagem é um representante dessa poesia que considera a palavra como um organismo vivo dos quais outros são gerados. Essa informação não está colocada aí à toa. Podemos dizer que o poema mantém uma ligação com a realidade do brasileiro, que é obrigado a recorrer ao mercado negro para sobreviver. De certa forma, sim, embora não seja uma questão especificamente brasileira, embora não seja um problema exclusivo do brasileiro. A palavra porcentagem ali no final da primeira estrofe é um neologismo? É uma palavra nova criada? Sim, a partir da palavra por, cento e ágil. Ela tem alguma coisa a ver com a noção de mercantilização do cotidiano? Mais ou menos, de certa forma sim, mas não é exatamente isso o foco do texto. Existe uma relação com um contexto extralinguístico? Sim, com um fato social, a prática de agiotagem. A valorização do poema se dá só com a relação entre o contexto, com essa ligação que tem com a realidade? Não, porque existe aí uma proposta estética também do texto, né, da organização dos versos e tal. Então a resposta correta é: o poema busca no significado isolado das palavras a decomposição de um cenário em que se cria a monetização da vida. Os termos eles vão se desconstruindo. Por cento, mês, ágio em porcentagem, ágio, mora, monta, em péssimo, em empréstimo, monta, o pé, o cento, a cota, a agiota. Nos significados isolados dessa palavra, elas vão se decompondo até formarem um todo ali que faz, de certa forma, uma crítica a esse processo de monetização da vida. O enunciado não diz que na poesia praxis a palavra atua como um organismo vivo do qual outros são gerados nas aglutinações que são feitas no texto para formar a palavra porcentagem, empréstimo, agiota. Então a alternativa que está mais relacionada com o enunciado é a letra A. E para quem marcou a letra A, parabéns, porque é uma questão difícil. Valeu! E aí, pessoal, da mesma forma que o Mário Chamy, através do movimento de poesia praxis, lança ali uma proposta de revalorizar o verso, as formas poéticas tradicionais, mas ainda explorando a busca pela imagem do texto que os concretistas haviam oferecido, e também essa aproximação com o social. Surge outra dissidência do movimento concretista, que é o neoconcretismo. Esse acontece no Rio de Janeiro e é lançado através da publicação do Manifesto Concretista no Jornal do Brasil em março de 1959. E a proposta do neoconcretismo é essa, é a de fazer uma poesia que seja novamente subjetiva, emotiva, expressiva, que tenha um certo lirismo e que não deixe de lado os aspectos sociais, a relação da poesia com aspectos extralinguísticos nas questões sociais do país. E aí, pessoal, nesse manifesto que é lançado no Jornal do Brasil, os neoconcretistas afirmavam que os concretistas haviam caído na armadilha. Segundo eles, o concretismo foi levado a uma perigosa exacerbação racionalista, ou seja, uma busca exagerada pela racionalidade na construção do texto poético, deixando de lado a inspiração, a intuição, a expressividade. E essa exacerbação racionalista era cheia de ortodoxias construtivas. Acabou-se criando uma ideia de que a forma de construir um texto devia ser só aquela ali. Então adotou-se uma postura ortodoxa com um dogmatismo geométrico. A postura dogmática é uma postura que se apresenta como uma verdade fechada, que não admite mais uma abertura para qualquer outro tipo de pensamento. E o concretismo havia caído nessa armadilha de estabelecer que a poesia devia trabalhar com a geometria do papel sem repetir fórmulas que haviam sido exploradas anteriormente. Então, de certa forma, eles criticavam o dogmatismo da poesia tradicional e caíram na armadilha do dogma. E os neoconcretistas queriam reivindicar mais liberdade para a criação, tanto em relação à expressividade do autor, à subjetividade do autor, como também a questão da relação entre fatores externos e
e o poema, o texto no papel. Então eles faziam uma reivindicação da liberdade de experimentação, do retorno às intenções expressivas e o resgate da subjetividade. Queriam ser livres para experimentarem formas além daquelas que eram propostas pelos concretistas, o retorno da expressividade no texto, de você se expressar através do texto de acordo com sua subjetividade e o resgate dessa mesma subjetividade. E o neoconcretismo ele também vai ser mais existencialista e mais humanista, no sentido de falar mais de problemas humanos e questionar a existência humana. Com essa busca da quebra dessa objetificação do poema, a gente vai ter aí uma maior interação entre o poema neoconcretista e o leitor. Então eles vão procurar interagir mais. É meio que uma forma de apresentar questões sociais para o leitor, para que o leitor seja influenciado por ela, que a obra interfira na visão de mundo do leitor e aquilo gere um processo de diálogo entre o texto e o leitor, né, para que de certa forma isso cause alguma modificação na sociedade, ok? E o cara que vai iniciar, digamos assim, o neoconcretismo no Brasil vai ser esse rapaz aqui, Ferreira Goulart. Ele lança em 1950, ainda antes do concretismo, um livro chamado Luta Corporal, que se inicia de uma maneira muito tradicional, com poemas com versos normais, digamos assim, em sua estrutura. O primeiro poema, inclusive, eu até gosto muito dele, 7 poemas portugueses. Ele diz: vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão sufocam minha canção. A canção repousa o braço no meu ombro escasso, firma-se no coração, meu passo e minha canção. Me perco em campos noturnos, rios noturnos te afogam, desunião, entre meus pés e a canção. E na relva diuturna, que voz diurna cresce, cresce do chão, rola meu coração. Não vos oferto, além destas mortes de que me alimento, caminhos não há, mas os pés na grama o inventarão. Aqui se inicia uma viagem clara para a encantação, fonte flor em fogo, que é que nos espera por detrás da noite. Nada vos suvino, com minha incerteza vos ilumino. Então é assim que começa o livro A Luta Corporal. Inclusive esse verso, caminhos não há, mas os pés na grama o inventarão, é utilizado na abertura do CD Alegria Girar, da banda Vale do Até. Recomendo, vou colocar até um link aqui para vocês conhecerem esse CD. É um grande CD de uma banda de uns caras que eu adoro, José Quaresma e Thiago E, que hoje não está mais na banda, mas participava até então, e que gostam muito de explorar também elementos literários dentro das músicas deles. Há inclusive muita influência da poesia concretista na literatura produzida pelo Thiago E, da banda Vale do Até. Inclusive ele me deu de presente esse livro aqui, Cabeça de Sol em Cima do Trem, que é um ótimo livro, que explora muitos aspectos visuais, não sei se vocês estão conseguindo ver, visuais do texto. Os poemas exploram formas. Esse texto aqui, por exemplo, é muito interessante. Ele diz: que a vida seja um livre visgo, ensnantra, estranha língua, slup, atiço, para ter prazer no mundo mesmo sem sentido. Vai ver, vi, ver, vrum, incompreendido. Então tá aí, recomendo o livro para vocês, Cabeça do Sol em Cima do Trem, do Thiago E. E pessoal, voltando ao que eu dizia, Ferreira Goulart, então, nesse livro, Luta Corporal, ele inicia assim, de uma maneira normal, e aí, como numa luta corporal de fato, a partir desse trecho aqui, há uma desconstrução da estrutura dos versos, né? Maiúsculas, minúsculas, a distribuição das palavras na página. Às vezes as palavras elas são quebradas, se desconstroem. Por exemplo, aqui eu tenho palavras que estão aglutinadas: os astros fósseis, soleis fósseis, maçãs ou terres, palavras terca. E por fim o poema termina com palavras incompreensíveis. Esse livro de poemas, ele influenciou o Haroldo, Augusto de Campos, o Décio Pinhatari na concepção do concretismo. Então, de certa forma, o Ferreira Goulart ele estava ligado ali à ideia do concretismo no início, embora ele mesmo diga em entrevistas que não interessava a ele criar alguma coisa nova, era apenas uma forma dele se expressar quando ele publicou esse livro.
E aí, ao longo do tempo, ele vai produzindo outros tipos de texto. Por exemplo, esse texto aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ele é um poema que vem com uma orientação. Você tem que ler ele de uma determinada forma, né? Aparentemente eu tenho palavras soltas aí, mas ele diz para a gente ler da seguinte forma: gira, sol, faro, farol, girafa, girassol. Eu vou colocar aqui para vocês agora, na voz do Ferreira Goulart, e um videozinho com a transcrição semiótica do poema, o poema Mar Azul. Mar azul, marco azul, mar azul, marco azul, barco azul, mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, mar azul, marco azul, barco azul, arco azul. A gente tem aí uma aproximação com a linguagem do concretismo, porém com muito mais emotividade. O poeta Ferreira Goulart, que cresceu na cidade de São Luís, no Maranhão, cidade litorânea, ele vai buscar mais lirismo, mais romantismo, exploração da melodia das palavras, a sentimentalidade envolvida ali numa rememoração do seu passado, as lembranças na cidade de São Luís. Então já é uma tentativa de se afastar um pouco da objetificação que havia na poesia concreta, né, de ser mais subjetivo, mais emotivo, mais emocional, mais pessoal. Além disso, a poesia de Ferreira Goulart ela começa a tomar um rumo mais social. Em 1962 ele lança o livro Dentro da Noite Veloz, que traz um texto que eu gosto muito, chamado Meu Povo e Meu Poema. O texto diz o seguinte: meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. No povo meu poema vai nascendo, como no canavial nasce verde o açúcar. No povo meu poema está maduro, como o sol na garganta do futuro. Meu povo em meu poema se reflete, como a espiga se funde em terra fértil. Ao povo seu poema aqui devolvo, menos como quem canta do que planta. Eu já havia falado sobre esse poema no vídeo anterior. Eu vou colocar o trecho do vídeo aqui para que vocês possam acompanhar a interpretação que eu fiz do texto. Meu povo e meu poema crescem juntos. Vejam bem, meu povo e meu poema crescem juntos. Não dá para separar o povo da arte. Meu povo e meu poema crescem juntos, como cresce no fruto a árvore nova. Ele está dizendo que o poema e o povo crescem juntos, como no fruto cresce uma árvore nova, que nem existe ainda. Ou seja, a arte planta alguma coisa que vai ser colhida no futuro. No povo meu poema vai nascendo, como no canavial nasce verde o açúcar. No canavial nós temos a cana, que nem é açúcar ainda, mas que vai tornar-se açúcar. Então, o poema nasce a partir do povo, como o açúcar nasce a partir da cana. É uma projeção para o futuro. No povo meu poema está maduro, como o sol na garganta do futuro. Meu povo em meu poema se reflete, como a espiga que se funde em terra fértil. Ao povo seu poema aqui devolvo, porque é ao povo que pertence a arte, menos como quem canta do que planta. Aqui o poeta maranhense Ferreira Goulart nos transporta à Grécia Antiga, quando a literatura ainda era cantada. A literatura em sua origem era cantada, não havia prosa para ser lido, escrito, né, como um conto, um romance. E os poemas, os textos escritos em versos eram todos cantados. Então, ele diz aqui que ele devolve esse poema ao povo menos como quem canta, não vendo essa função meramente de um canto no sentido de ser uma coisa de apenas entretenimento, menos como quem canta do que planta. É muito mais como quem planta, porque na arte que ele produz, nesse caso especificamente a poesia, temos aí um fruto a ser colhido no futuro. E aí percebe-se que há uma intenção social mais profunda no texto do Ferreira Goulart em comparação com a poesia concreta, e também que não há aquela preocupação só com a distribuição do verso no espaço do texto. É um retorno ali à temática social que havia sido explorada pelo Carlos Drummond de Andrade, né, e por poetas da geração de 30. Também há uma certa busca pelo apoético, por não tentar idealizar a vida.
O poema A Bomba Suja, por exemplo, diz: introduzo na poesia a palavra diarreia, não pela palavra fria, mas pelo que ela semeia. Quem fala em flor não diz tudo, quem me fala em dor diz demais. O poema se torna mudo sem as palavras reais. No dicionário, a palavra é mera ideia abstrata. Mais que palavra, diarreia é arma que fere e mata. Que mata mais do que faca, mais que bala de fuzil, homem, mulher e criança no interior do Brasil. Por exemplo, a diarreia no Rio Grande do Norte, de 100 crianças que nascem, 66 leva à morte. É como uma bomba D que explode dentro do homem, quando se dispara lenta a espoleta da fome. É uma bomba relógio, o relógio é o coração. Por enquanto o homem trabalha, vai preparando a explosão. Bomba colocada nele muito antes dele nascer, que quando a vida desperta nele começa a bater. Bomba colocada nele pelos séculos de fome, que explode em diarreia no corpo de quem não come. Não é bomba limpa, é uma bomba suja e mansa, que elimina sem barulho vários milhões de crianças, sobretudo no Nordeste, mas não apenas ali, que a fome do Piauí se espalha de leste a oeste. Cabe agora perguntar, quem é que faz essa fome? Quem foi que ligou a bomba ao coração desse homem? Quem é que rouba esse homem o cereal que ele planta? Quem come o arroz que ele colhe, se ele o colhe e não janta? Quem faz café virar dólar e faz arroz virar fome? É o mesmo que põe a bomba suja no corpo do homem. Mas precisamos agora desarmar com nossas mãos a espoleta da fome que mata nossos irmãos. Mas precisamos agora deter o sabotador que instala a bomba da fome dentro do trabalhador. E, sobretudo, é preciso trabalhar com segurança para dentro de cada homem trocar a arma da fome pela arma da esperança. Bom, eis aqui a preocupação social da poesia neoconcretista, né? Há também o poema Não Há Vagas, muito conhecido. O preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila o seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Então o neoconcretismo faz uma crítica à própria poesia, uma poesia crítica à própria poesia, quando ela não se propõe a ser um agente social de mudança, de transformação do indivíduo. É uma poesia que se propõe a interagir com o sujeito, fazer com que ele reflita, com que ele ressignifique a realidade. Essa busca por uma maior subjetividade vai encontrar inclusive até reflexos nos próprios poetas concretistas. Esse texto, por exemplo, é um texto de um concretista e, no entanto, ele já tem uma subjetividade que não era típica do concretismo. Incerto ser, incerto, que me olha tão distante e está tão perto. Miragem que em mim mira deste deserto. Eu tento tanto, Tântalo, sonhar mais desperto. Vocês conhecem a história de Tântalo? Tântalo, pessoal, era filho de Zeus e de Plota. Ele era rei de Frígia e era um rei assim, muito querido entre os deuses. E ele constantemente era convidado para comer no Olimpo com os deuses. Um dia, durante um banquete desse, Tântalo ele cometeu um pecado. Ele abusou da confiança dos deuses e resolveu roubar um pouco da comida deles. Então ele pegou um pouco do néctar e da ambrósia que havia no banquete dos deuses do Olimpo, para que ele pudesse também ser imortal. Só que só os deuses poderiam ser imortais. Depois disso, Tântalo se encheu de soberba. Ele tinha 3 filhos, Niobe, Dácile e Pélops. Então o Tântalo convidou os deuses para irem jantar na sua casa, e ele serviu aos deuses na refeição a carne dos seus próprios filhos, como uma forma de ofender a divindade dos deuses. Então os deuses descobriram e Tântalo foi punido. Por desejar a imortalidade, por desejar aquilo que ele não podia ter, ele foi condenado à seguinte pena. Ele foi mergulhado em águas até o pescoço, e toda vez que ele tentava beber dessa água, a água se afastava dele. E por cima da cabeça de Tântalo pendiam frutos, e toda vez que ele tentava comer esses frutos, o vento afastava os frutos dele. Então essa foi sua condenação, a viver no suplício, o suplício de Tântalo, que é viver eternamente desejando aquilo que não tem, talvez a pior punição que um ser humano poderia ter. Então temos no poema, no primeiro verso, temos 2 palavras que são homófonas, incerto com S, incerto com C. A primeira significa que é duvidoso, que é imprevisível. Incerto ser, incerto com S é que está inserido dentro de alguma coisa.
Incerto ser incerto, o ser que está inserido dentro de mim. Uma pessoa que eu amo, que me olha tão distante e está tão perto. Então é aquela pessoa que não lhe enxerga, né, quando você quer que ela lhe veja. Miragem que em mim mira. Ela é uma miragem para você, essa pessoa, e ela olha para ti. Deste deserto, eu tento tanto, tântalo, sonhar mais desperto. Então é um poema sobre amor platônico. Tá aí um poema amoroso com elementos, digamos assim, concretistas. Quem diria, né? Concretismo falando de amor. E a gente vai ter também, pessoal, a chamada poesia processo, que é outra dissidência que vai ter basicamente a mesma proposta do neoconcretismo, no sentido de se libertar mais da forma, expressar mais. Ela vai ter uma certa tendência a buscar a politização do texto. A gente está falando de uma poesia que já surge ali no contexto do golpe de 64. Então temos aí alguns poemas para mostrar para vocês da poesia processo. Primeiro, Elegia al Che, de Ariel Tecla. Elegia, só lembrando, é um nome de uma forma poética da poesia grega sobre morte, é uma homenagem a um morto. Então trata-se de uma homenagem a um morto. Como é que ele faz a elegia dele ao Che? Olhem aí o texto. Estão faltando as letras. C, H e E de Che. Essa é a elegia ao Che, de Ariel Tecla. Morte, ausência, desaparecimento. Eis aí o cunho político do poema. O segundo texto é Memória Tricolor, de Moacir Crime. Nos idos de 54, um suicídio abalava o país, e a criança que eu era só tinha olhos para os filmes de Carlitos, né? E os gibis do Fantasma, e o Fluminense de Castilho, Píndaro e Pinheiro. Nos idos de 54, um suicídio abalava o país. O poema chama-se Memória Tricolor. Castilho, Píndaro e Pinheiro eram 3 jogadores do time do Fluminense. Aí temos referências à cultura pop, os filmes de Charlie Chaplin, os gibis do Fantasma, não sei se vocês conhecem esse personagem. Fatos políticos se mesclam com a vida do indivíduo. E aqui nós temos um experimento do Ronaldo Werneck, que é o poema Espelho. Todo dia me falta, falta-me um dia todo. Todo dia uma coisa que me falta, me faz falta o dia todo. É um poema espelhado. Todas as palavras que tem nessa fileira são as mesmas palavras que voltam de baixo para cima. Então o poema é pensado de uma forma inteligente, que expressa uma ideia interessante. Todo dia me falta, falta-me um dia todo. Todo dia alguma coisa que me falta, me faz falta o dia todo. Aqui a gente tem algumas manifestações um tanto diferentes do poema Processo. Temos aí esses quadrinhos, muito dinheiro, pouca dúvida, pouco dinheiro, muitas dúvidas, talvez seja isso. E aqui, pessoal, um eco de todas essas experimentações. Aqui é a capa do CD Sou Nós, do Marcelo Camelo. Eu acho que existe um produto de mulher também, não lembro, um creme, alguma coisa assim, com isso. Se vocês virarem de cabeça para baixo, a gente tem a palavra nós, né? E aí a gente encerra por aqui, e na próxima aula dessa sequência a gente vai para a parte 3, que vai tratar sobre o tropicalismo.